eu te convido a abrir a tua Bíblia no segundo livro de Crônicas. Aleluias. Segundo livro de Crônicas, você pode abrir ali no capítulo de número 2, por gentileza. 2 e 1 de segundo Crônicas diz assim: o rei Salomão resolveu construir um templo para a adoração de Deus, o Senhor, e também um palácio para si mesmo. Versículo 5 do capítulo 2: vou construir um templo enorme, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Eu vou repetir: vou construir um templo enorme, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Agora avança para o capítulo 5 e versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Aí o rei Salomão mandou que os líderes de Israel, todos os chefes das tribos e os chefes dos grupos de família de Israel se reunissem em Jerusalém, a fim de levar a arca da aliança do Senhor de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Diga assim: a fim de levar a arca da aliança do Senhor. Diga assim: para o templo. E a última leitura avança para o capítulo 7, versículo 1 até o 3, famoso texto que diz assim: quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos, e a glória do Senhor Deus encheu o templo. E por causa dessa luz, ou dessa glória, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo: louvem a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Amém? Tome o seu assento, por favor, feche a sua Bíblia. Aleluias. Amados, eu meditava na palavra do Senhor, e o Senhor falou comigo um pouco sobre a igreja, sobre o templo. E o que eu acho interessante, amados, é que o Senhor me levou na origem, porque esse texto aqui, o contexto desse texto que nós lemos aqui, é justamente a construção do grande e majestoso e magnífico templo de Salomão. Aquele que muitos já ouviram falar, aqueles que muito conhecem, já muito sobre ele, mas pelo menos alguém já ouviu falar. O templo de Salomão, um magnífico, majestoso, um monumental templo, de fato foi o primeiro templo construído em Jerusalém. O templo de Salomão, ele coloca fim ao período do tabernáculo de Deus com os homens, da tenda de Deus, aquela tenda que Deus tinha dado a Moisés e que o povo de Deus montava conforme o Senhor os guiava por onde quer que eles fossem, para que então eles pudessem se relacionar com Deus, o Todo-Poderoso, o Deus vivo que havia se revelado a eles. Agora a história bíblica vai dizer que o rei Davi, ele sente no seu coração um desejo de construir uma casa para Deus, um lugar para que o Senhor pudesse se manifestar, e no raciocínio dele, quem sabe limitado, onde o Senhor pudesse morar. Mas o Senhor Deus não permite que Davi construa esta casa, porque Davi fora um homem de guerra. Apesar de ser um rei, apesar de ser o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que era um homem que detinha muito sangue nas suas mãos, porque fora varão de guerra. E o Senhor disse para ele: não, Davi, bom foi ter este pensamento, esta vontade de fazer isto para mim, mas você não pode. Mas vou realizar isso através do seu sucessor, a saber, o filho deste rei chamado Salomão. Não mais agora um rei de guerra, não mais agora um rei de batalhas, mas como o próprio
a própria origem do seu nome, que é Shalom, paz, agora define esse homem um homem pacífico e não mais um homem guerreiro. Então Deus permite agora Salomão levar a cabo este projeto e construir este templo, um lugar onde aportaria todos os rituais da religião judaica daquele tempo, um lugar onde todos os rituais da religião seriam realizados, seria a catedral de Deus com os israelitas. E isto marca uma etapa assim muito tremenda na Bíblia, porque na verdade esse é o primeiro templo, que este templo, na verdade a Bíblia diz que ele será destruído, será reconstruído e depois será reformado e será destruído novamente. Mas o que eu acho interessante, amados, é que o Senhor me leva a compreender algo na origem das coisas. E a pergunta que não quer calar: e hoje? Se estas coisas, evangelista, eram no Antigo Testamento, se esse monumento era para Israel, se neste templo continha lugares para a queima de sacrifício, o oferecimento de holocaustos de animais, se era dividido em átrio, exterior, interior, se havia um santíssimo lugar. E hoje, se existe ainda este templo, o templo de Deus ainda existe? Eu respondo para você que o templo de Deus ele ainda existe. Só que o templo de Deus hoje, irmãos, ele não é mais feito de grandes pedras pesadas, madeiras selecionadas, pedras preciosas. Eu digo para você que o templo de Deus hoje ele existe, mas ele não é mais constituído de alvenaria. Ele não é mais imóvel, ele não está situado em apenas um lugar, e ele não está situado mais em Jerusalém. Eu digo para você agora que o templo de Deus ele é vivo, e ele está pelos 4 cantos desta terra. Eu digo para você que o templo de Deus ele ainda existe, mas hoje o templo de Deus ele é vivo, e ele se move. E ele é constituído, sabe de quê? Não mais de tijolos, não mais de argamassa ou argila, ou o que quer que seja, mas hoje o templo é constituído por homens e mulheres que confessam o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das suas vidas. Olhe para este irmão, esta irmã que está do seu lado e diga: você é o templo de Deus agora. Diga, você é o templo, sabia disso? Você é o templo de Deus agora. Aleluias. Isaías capítulo 59, 15 diz assim, não abra sua Bíblia, pois o Altíssimo, 57, 15, depois você confere. Pois o Altíssimo, Santo Deus, o Deus que vive para sempre diz: eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. O profeta está dizendo que Deus tem 2 endereços, na verdade, um lá no céu e outro dentro de mim e dentro de você, dos quebrantados de coração. O apóstolo Paulo vai reforçar isso no Novo Testamento, na primeira carta aos Coríntios 3:16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 2 Coríntios 6:16 diz: porque vós sois o templo do Deus vivente, como disse Deus: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ei, nós somos o templo de Deus agora. E se eu tivesse que dar um nome, um título, um tema a esta mensagem, seria: vós sois o templo de Deus. Mas eu perguntei ao Senhor: por que, Senhor, então meditar lá atrás, no antigo, no passado, para entender princípios no novo? Para entender, seria muito mais fácil eu trazer para você as passagens do novo, aonde Deus vai dizer também, a palavra diz em Atos dos Apóstolos, que o Senhor não habita em templo construído por mãos humanas, porque o céu é o seu trono e toda a terra apenas o estrado para os seus pés. A Bíblia vai dizer agora que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos,
que é Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que foi rejeitada, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, o seu povo, mas que fora colocada como pedra angular, pedra de esquina. E diz a Bíblia que eu e você agora estamos sendo construídos como pedras vivas. Está lá em 1 Pedro capítulo 2 e verso 5, que eu e você somos chamados pedras vivas nesta construção espiritual. Diz a palavra que Deus está realizando uma edificação espiritual, onde eu e você somos pedras nessa construção. E eu queria saber, Pai, por que lá atrás? E aí o Espírito me disse algo interessante, me revelou algo no meu espírito, falou comigo e disse: Carlos, observe alguma coisa que Salomão observou e praticou na edificação do templo. E com esse aprendizado, você fale para a igreja observar também esses três cuidados que ele teve. E eu achei muito tremendo isso. E é isso que eu quero falar com você nesta noite. E é por isso que nós lemos aquele primeiro versículo de 2:1, onde diz que determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor. E daí nós lemos logo na sequência, ele disse: e a casa que estou para edificar será grande, será enorme, porque o meu Deus é grande, porque o meu Deus é enorme. Em outras palavras, porque o meu Deus merece tudo que eu puder fazer de melhor para ele. E eu observei um grande cuidado na vida de Salomão em edificar o templo de Deus com excelência. Com excelência. E o Senhor falava para mim: Carlos, hoje o templo são vocês, mas muitos estão a modelo ainda de Salomão, estão interessados em grandes construções, em megatemplos, em coisas luxuosas. E nós sabemos que na época de Salomão, aquilo foi a maior coisa que um homem normal poderia construir. Ele não poupou esforços, amados. A Bíblia e a história diz que foram mais de 180 mil funcionários. Foi mais de 7 anos para construir. Desde o chão até o teto, até o prego daquilo era revestido de ouro, de pedras preciosas. Aquilo era realmente luxuoso, aquilo era esplendoroso. E o Senhor falava ao meu coração: Carlos, o problema é que hoje, filho, muitos ainda estão interessados nisso, em construir megatemplos, grandes construções, querem mostrar aos homens coisas grandes e bonitas, estão mais interessados em coisas físicas e visíveis, em detrimento daquilo que é invisível e espiritual. Eu tive uma tristeza, porque eu falei: Senhor, será que eu estou no meio desse povo que quer coisa bonita só para o lado de fora? Porque o Senhor chacoalhava a minha alma. Ele disse: muitos estão a modelo de Salomão, querendo construir. Aí por aí já ouvi falar que tem até uma réplica construída igual, nos mesmos modelos do que o templo de Salomão. E eu te pergunto, qual será o interesse disso? Qual será o interesse, sendo que a Bíblia diz que agora eu e você somos o templo do Espírito Santo, que nós somos as pedras que constroem esta grande edificação espiritual. A Bíblia diz na sequência do texto: para oferecer sacrifícios espirituais a Deus por Jesus Cristo, o Senhor. E eu fiquei assim um tanto chocado, irmãos, porque o Senhor falava comigo há muita preocupação com o exterior, com a aparência, com o que está por fora. Mas aquele que conhece a minha palavra, aquele que conhece o meu espírito, aquele que conhece a minha verdade, vai entender que eu sou um Deus que conheço o coração das pessoas. Deus não está interessado na tua conta bancária, meu irmão. Deus não está interessado no calçado que você usa, se é mais chique que o do outro. Deus não está interessado se o teu terno é importado ou se é o mais baratinho que tem na Gaúcha ou no Doidão. Deus não está interessado se você tem quantas faculdades ou fala quantos idiomas, se você é um poliglota ou coisa parecida. Deus não está interessado naquilo que você tem para apresentar por fora ou para os homens. Deus está interessado em ver o que você faz no oculto.
Deus está interessado no teu altar escondido. Deus está interessado naquilo que Ele disse para Josué: construa um altar com 12 pedras no fundo do rio. Quem sabe você nunca entendeu até hoje porque Ele estava dizendo para ele: ei, quando a água chegar e subir, ninguém mais vai saber que tem um altar ali embaixo, mas eu, o Senhor, vou olhar e vou saber. E tu que levantou nunca vai se esquecer daquilo que você fez só para mim. Como está, irmãos, a edificação do templo de Deus? Como está a minha edificação? Como está a tua edificação? Eu quero trazer essa reflexão para você nesta noite. Nós somos o templo, e diz a Bíblia que fomos comprados, não por coisa perecível, não. E a Bíblia fala que não por ouro e nem por prata. Tanto homem se mata aqui neste mundo por causa de ouro e prata, e Deus está dizendo assim: vocês não foram comprados por coisa perecível. Vocês não foram comprados com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Vocês foram adquiridos pelo precioso sangue. É algo imensurável, sem valor. Sem valor. A Bíblia está dizendo para nós, irmãos, aleluias, que o Senhor é aquele que não vê por fora como o homem vê, mas Ele vê o coração. Ele não está interessado em quem tem mais eloquência, não, irmão. Em quem canta mais afinadinho, não. Deus não está interessado, não, em quem é mais bonitinho, não, em quem está mais na moda, não. Deus está interessado num homem e numa mulher que ainda gasta tempo com Ele, lendo a palavra, orando, jejuando e invocando o Deus vivo e todo-poderoso. Deus está interessado em um homem e uma mulher que ainda quer conhecer o Espírito Santo, que ainda quer ouvir a voz do Espírito aqui, ó, que ainda quer ver maravilhas, sinais, milagres e prodígios. Deus está interessado em um homem e uma mulher que ainda estão dispostos a carregar a cruz, ó, a cada dia, negar-se a si mesmo e seguir ao Senhor dos Senhores a cada dia da sua vida. Oh, aleluia, Senhor, aleluias. E Deus falava assim comigo: Carlos, fale para o meu povo olhar para o exemplo de Salomão, não para construir por fora, não, mas olhar a excelência que ele usou para construir o templo da época dele, para o meu povo construir o templo da sua época. Ei, eu, você, nós precisamos dar excelência, dar primazia, dar preferência nas coisas do Senhor. E às vezes você me diz, pode estar pensando: Carlos, você está dizendo para eu estar aqui em todo culto, em todo evento, em todo trabalho. Não, não estou dizendo isso. Eu gostaria que fosse assim, mas o que eu estou dizendo é que no teu dia a dia, desde o teu deitar ao teu levantar, o teu dia todo, lá na sua casa, no meio da tua parentela, lá na escola, lá no trabalho, na loja, aonde quer que você esteja, que você respeite, que você tema o Espírito e que você construa com excelência o templo dele. Oh, aleluias. Aleluias. E uma coisa é certa, meu irmão, nós sabemos que o nosso Deus é amor, é misericordioso, mas nós sabemos que o nosso Deus também não habita em um lugar de qualquer jeito, não. A palavra de Deus diz que quando uma pessoa ela tem espíritos imundos, esse espírito ele tem que ser expulso, tem que ser mandado embora. E a casa que estava bagunçada, desajeitada por causa daquele demônio, daquele espírito imundo, a casa precisa ser reorganizada, diz a palavra. E aí depois que está reorganizada, os móveis no lugar, aquilo que tinha saído por conta daquela maldade, por conta daquele inimigo, quando nós colocamos tudo, ajustamos no lugar, então o Espírito habita em nós. E aí diz a palavra de Deus que pronto, não tem mais problema nenhum. Mas diz a palavra de Deus que se nós não perseverarmos no Senhor, nós não arrumarmos a casa para que o Senhor habite, o espírito imundo volta trazendo mais 7 piores ainda, diz a Bíblia, e o estado final se torna pior do que o inicial, do que o primeiro. Eu não posso deixar de te falar isso. Deus não habitará em um lugar sujo, poluído, em um lugar em trevas. Diz a palavra de Deus assim, lá em 2 Coríntios 6,
Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Ei, a forma do templo mudou. Os rituais do templo mudaram. Mas a excelência em construir este templo precisa permanecer na igreja do Senhor. Precisa permanecer na igreja. Como está essa construção, irmão? Como está a tua construção? Como está a minha construção? Como é que está o projeto? Está em dia? Estamos com a medição atrasada? Estamos com a medição em dia, porque num projeto de construção civil é assim, é por etapas. Mas eu quero dizer para você, não se aflita, não se aflinja, melhor dizendo, nessa noite. Sabe por quê? Se você precisar, ou se você precisa dar uma mexida, dar uma alterada no projeto, ei, o engenheiro dos engenheiros está aqui nesta noite, ele vai te ajudar. O arquiteto dos arquitetos está aqui nesta noite. Se você precisa dar uma olhadinha na planta, ajustar alguma coisa, Carlos, eu preciso ajustar meu caráter nesta área, eu preciso ajustar desse lado, eu preciso dar, meu irmão, ele está aqui nesta noite. E se você tiver um coração sincero e pedir para ele vai ajustar o teu projeto, aleluia. Quem acredita nisso, dê um aplauso ao nome de Jesus, aleluias. Não é fácil para ninguém, não é fácil para o pastor, para a pastora, para os obreiros, para a membresia, não é fácil não. Mas o Senhor, cristianismo, irmãos, não é uma religião, é uma vida nova. Não é uma religião de atos, não, como era no passado, a dos judeus. Mas é uma vida nova, é uma novidade de vida. E diz que é uma caminhada, diz a palavra. E nós estamos neste caminho para alcançar a estatura do varão perfeito. Então nós não podemos parar, não. É uma caminhada, é uma caminhada, é uma caminhada com excelência. É por isso que você sempre escuta aquela frase: ei, faça com excelência o que vier à tua mão. Não faça de qualquer jeito, mas com excelência. Com excelência. Outra lição que o Espírito Santo me ensinou nesse texto foi justamente o capítulo 5, verso 2, onde nós lemos que Salomão se preocupou, amados, em buscar a arca da aliança e trazer para o templo. Isso aqui é muito forte, amados. Aqui o Espírito Santo falou: para e observe o que ele fez. E comece a imaginar, e eu quero que você imagine comigo, o templo já estava pronto. Aquele monumento esplêndido, magnífico, belo. Um monumento assim, realmente de parar qualquer ser humano pela sua beleza e pela sua imponência. Agora eu vejo Salomão, quem sabe, olhando para aquele monumento, para aquele negócio gigante, como ele mesmo disse: eu vou construir algo enorme, e era grande mesmo, e está tão bonito aos olhos humanos, mas ele toma uma atitude que me chama a atenção. Ele se preocupa com algo que não ficaria visível, mas que seria colocado lá no íntimo, lá num lugar guardadinho, fechado, escondido. A arca da aliança, ou a arca do concerto, que era um objeto daqueles utensílios do templo que Deus deu a Moisés, e que continha as tábuas da lei de Deus, ou seja, naquele tempo, a palavra de Deus. E eu vejo agora a preocupação deste homem em buscar a palavra de Deus. E Deus me fez entender algo, irmãos. Se Salomão não se preocupasse com a palavra dele, aquele lugar não passaria de um lugar bonito para ser visitado pelos turistas da região. Seria um lugar de visitas, seria um lugar aclamado, um lugar visitado, um lugar público. Mas Salomão não queria que fosse isso. Ele não construiu aquele monumento para ser um lugar bonito aos homens, mas ele construiu no seu coração com o intento e a intenção de construir um lugar bonito para Deus. E ele sabia que sem a palavra de Deus naquele lugar estaria incompleto. Então diz a palavra de Deus que ele se move,
e ele vai, ele desloca de outro lugar, de outra cidade, a Arca da Aliança, e traz a Arca da Aliança para o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Meu irmão, um templo para ser aprovado pelo Senhor, e eu estou dizendo que nós somos o templo de Deus. Um templo, escute isso, para ser aprovado por Deus, ele precisa guardar em seu lugar mais íntimo, sabe o que? A palavra de Deus. E aí nos nossos dias, nos nossos tempos, nós vemos tanta coisa, irmãos, tanta loucura aí fora. E eu não quero citar nome não, de denominações, mas nós vemos tanta loucura para atrair os homens, e muito pouco se exalta e se fala e se promove acerca da palavra do Senhor. Você vê campanhas e mais campanhas em busca de tudo, principalmente dinheiro, prosperidade, mas você não vê uma campanha onde as pessoas vão mergulhar na palavra do Senhor. Campanha de 10 dias trancado lendo a Bíblia, campanha de 3 horas na igreja lendo a Bíblia sem dar um boa noite sequer, você não vê. Aí quando você tem uma igreja que acredita nos dons do Espírito Santo e que acredita no mover do Espírito, e aí você promove muitas vezes um trabalho para a glória do Senhor ser manifestada, aí quando o povo sabe que fulano ou beltrano estará por causa do mover que vem através da operação dos sinais, das maravilhas, a igreja lota que não cabe gente, mas quando não tem algo desta natureza, a realidade é outra. Porque na verdade, irmãos, a palavra de Deus parece que muitas vezes não é mais a prioridade da igreja do Senhor. E a Bíblia, e o Senhor me dizia, Carlos, um templo para ser excelente, para ser aprovado, ele precisa levar a aliança, a Arca da Aliança para o santo lugar. Levar a Arca da Aliança no santo lugar naquele tempo significa hoje trazer Jesus Cristo e a sua palavra para o nosso coração. Porque Jesus Cristo é a palavra. A Bíblia diz que Ele é o verbo. A Bíblia diz que o verbo estava com Deus, que o verbo era Deus. É trazer Jesus para o mais íntimo e deixar Jesus entrar no mais íntimo e sondar o que Ele quiser sondar. Significa trazer Jesus para o mais íntimo deste templo aqui, ó, e deixar Ele reinar neste lugar. É trazer o princípio do Senhor, o princípio da sua palavra, pura e genuína, para aqui dentro, e deixar a palavra reinar neste lugar. É por isso que você vai observar o salmista dizendo assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, aleluia. E a palavra, irmãos, e só a palavra é que pode preencher o vazio que há neste templo aqui. Não existe outra coisa. Quando você está em batalha, quando você está sendo tentado pelo inimigo, porque a palavra diz que Deus a ninguém tenta, mas quando você está sendo tentado por Satanás, ou pelas concupiscências da sua carne, pelas paixões desenfreadas da nossa natureza anterior, você pode fazer o que você quiser, irmãos, mas é a palavra de Deus que vai preencher o vazio e que vai fazer aquilo que estava operando, aquela escuridão que estava dominando a tua vida, ser dissipada, porque a palavra de Deus diz que quando a luz chega, as trevas saem, e a luz é o Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, é a palavra do Senhor, amados. Satanás, ele veio para matar, para destruir, ele veio para roubar, ele veio para fazer bagunça, mas Jesus, ele veio para dar vida, e vida com abundância. Jesus é aquele que preenche aquilo que está em falta no teu templo. Ele é a palavra. E eu pergunto para você, quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? Os nossos celulares, eles têm, irmãos, o que não falta são aplicativos da Bíblia. Você consegue baixar aplicativo com a linguagem Almeida, NVI, Viva, NTLH, em inglês e em espanhol, offline, online,
qualquer jeito você baixa, estudo bíblico, tem de tudo. Mas eu lhe pergunto, quanto tempo nós gastamos nisso, lendo um versículo, meditando um pouquinho na palavra do Senhor? Parece ser até um pouquinho duro isso que eu estou falando, mas é a realidade, irmãos. É o que o Senhor falava para mim, o templo, se ele não tiver, irmãos, a palavra de Deus operando e dando norte para mim e para a tua vida, se a palavra de Deus não estiver sendo algo prioritário, algo inegociável em nós, se a palavra de Deus não estiver no nosso coração, para não pecar contra o Senhor, o nosso templo, pode ser bonito o tanto que for por fora, mas estará vulnerável e vazio por dentro. E o Senhor me fazia observar esta passagem e dizia: veja a excelência, o cuidado que Salomão teve. Ele sabia que sem a minha palavra lá no íntimo seria apenas um monumento frequentado e admirado pelos homens. Nós precisamos resgatar, irmãos, valores, o desejo pela palavra do Senhor, o desejo pela palavra, o desejo de entender. Outrora eu escutei um pregador dizendo: sabe qual é o problema de muitos de nós, os crentes? De não conhecermos a palavra do Senhor, que é a espada do Espírito. É porque quando nós estamos na leitura bíblica e encontramos algo um pouquinho difícil de compreender, ao invés de nós cavocarmos ao redor, ao invés de nós buscarmos auxílio, estudo, pesquisa, nós pulamos e vamos adiante. E grandes revelações, ensinamentos ficam para trás. Segredo para a vitória da minha vida, da sua vida, fica para trás. Nós temos que amar a palavra, irmãos. Eu sei que é gostoso ler quem sabe um bom livro que não tenha coisas imorais, mas nós temos que amar em primeiro lugar a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor. Na internet eu acho interessante, amados, tem cronogramas para que eu e você possamos entender melhor. Começa na 1 de João e vai para isso e vai para aquilo, e ele vai te dando um guia para você ler a Bíblia inteira e entender muito melhor a palavra do Senhor. Mas muitos de nós, amados, não estamos tendo este cuidado com a palavra. E o Senhor ministrava ao meu coração: ela precisa estar no íntimo do templo, porque senão vai ser um templo apenas bonito, apreciável. Quem sabe você olha para mim, olha, quem sabe quem gosta de vermelho está admirando a gravata, mas se eu não tiver a palavra aqui, meu irmão, este templo aqui é só carcaça, é só aquilo que você pode ver. Eu gostaria que você entendesse e que você resgatasse, irmãos, o amor pela palavra. E outra coisa que me chamou a atenção por demais, e agora eu pretendo fechar a mensagem com isso aqui, e foi aquele texto que nós lemos. Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos. E a glória do Senhor Deus encheu o templo. E por causa da glória, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encherem o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam, se prostraram, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, louvando a Deus e dizendo que Ele é santo e a sua benignidade dura para sempre. Outra coisa que eu vejo um cuidado, irmãos, tremendo que ele teve, foi de dedicar agora o templo totalmente pronto, completo, pleno, todo ele, dedicá-lo ao Senhor. Consagrar a tudo aquilo a quem de direito, ao remetente da carta, ao destinatário, melhor dizendo. Consagrar tudo que estava ali ao Senhor. E diz a Bíblia no capítulo anterior que Ele convoca todos agora, todos os velhos, os anciãos, o povo, os levitas, os sacerdotes, todos Ele convoca. E diz que o rei, ele começa a orar, ele se ajoelha, ele começa a adorar, e começa a levantar uma oração a Deus de consagração ao templo. E diz que depois que ele termina, diz a palavra, tendo orado, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a glória do Senhor encheu o templo. Ei,
Muitos de nós queremos a glória de Deus, queremos os sinais, queremos coisas grandes de Deus, mas não estamos dispostos a dar coisas grandes ao Senhor. E Deus dizia assim para mim: Carlos, o meu fogo desceu, a minha glória só desceu depois de que todo o templo, todo completamente, foi consagrado a mim, foi dedicado a mim. Irmãos, a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida é essa: o sobrenatural de Deus só acontecerá na nossa vida após uma dedicação total e não parcial de nós, deste templo, ao Senhor. O fogo do Senhor vai descer, a glória do Senhor vai descer, depois que eu e você, aí nós não sabemos muito, Senhor, por que na minha vida o Espírito não opera? Por que eu não tenho mais unção? Por que eu não tenho mais de Deus? Ei, está faltando alguma coisa, mas buscar mais, consagrar mais a tua vida a Ele. O Senhor não aceita parcialidade, irmãos. O Senhor não aceita uma medalhazinha de prata no peito, não, de segundo lugar. O Senhor só aceita ser o primeiro na nossa vida. E diz a palavra que Ele não divide a glória dEle com ninguém. O Senhor não aceita ficar em segundo. Ele não queria, Ele diz que não é para criar objeto. Deus é feito por mãos e ídolos para ser adorado, porque Ele não divide. Ele não gosta que o homem adore outro homem. Ele não gosta que se adore pregadores, cantores. Ele não gosta que se adore nada nem ninguém, a não ser o nome dEle que vive e que reina para todos sempre. E depois que nós consagrarmos a nossa vida mais, não pararmos de dividir, mas entregarmos tudo ao Senhor, todo o nosso ser, a nossa adoração, colocar na mão dEle: Senhor, eu tenho um emprego, Pai, mas é o Senhor que manda no meu emprego. Eu tenho uma casa, mas é o Senhor que dirige. Eu tenho um casamento, mas é o Senhor que me aconselha. Pai, eu tenho um ministério, mas é o Senhor que é a fonte do meu ministério. Eu tenho uma vida boa, mas o Senhor é a primícia da minha existência, Senhor. Eis-me aqui para adorar e louvar o teu nome, Pai. E deixa eu te dizer, irmãos, quando nós dedicarmos ao Senhor tudo, quando nós entregarmos tudo, o fogo vai descer, a glória vai descer. Aleluias. E Deus me falava assim: Carlos, nessa passagem, o meu fogo descendo e a minha glória descendo significa que eu tinha aprovado o projeto de Salomão. Ele indica a aprovação daquele templo. Ei, quando o fogo de Deus desce, quando a glória de Deus desce na minha vida e na tua vida, significa que Ele está aprovando a minha vida, a tua vida. Ele está aprovando este templo, Ele está aprovando esta igreja, Ele está aprovando o nosso projeto. Crente precisa de fogo na sua vida. Mas eu não gosto. Não tem escolha. Crente precisa de fogo. Não, crente precisa. Eu vou provar para você. A Bíblia diz que o teu Deus, Ele é fogo consumidor. A Bíblia diz, aleluia, que João Batista disse: eu batizo com água, mas após mim virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes foram descidas línguas repartidas como que de fogo. A Bíblia diz que diante do trono de Deus ardem 7 tochas de fogo. Eu preciso de fogo, você precisa de fogo. E para que, Carlos? Para queimar impureza. Primeiro, para queimar a escória. Malaquias capítulo 3 e verso 2 diz que ele será como o fogo do ourives, se assentará como purificador da prata e do ouro. Sabe o que quer dizer? Que ele vai queimar o metal impuro
impuro, o metal que agarra no ouro e que não vale, não serve para nada, ele vai queimar. O fogo de Deus queima a impureza, queima o pecado da minha boca, da minha mente, dos meus membros, queima o pecado da igreja. Depois que o Senhor usa o fogo dele para queimar o pecado e a impureza, Ele vai usar o fogo, aleluia, para arder a tua vida com o poder do Espírito Santo. E assim como uma brasa, uma chama de fogo, que quando alguém sopra, ela vai para o lado, a tua vida vai se tornar uma tocha de fogo, e o vento do Espírito vai soprar na tua vida, e quem estiver em volta de você será queimado por esse fogo. Crente precisa de fogo, e crente precisa da glória de Deus na sua vida. A glória de Deus aqui é a palavra Shekinah do original, que significa habitação de Deus. Ei, eu preciso, que remete à presença dEle. Eu preciso da presença, você precisa da presença dEle. Para que eu vou precisar da presença? Aleluias. Porque a palavra diz que quando a Shekinah desceu, quando a glória desceu, quando a nuvem entrou no templo, o sacerdote não podia entrar. Ei, quando a Shekinah, quando a nuvem, quando a glória de Deus desce, o sobrenatural desce, o natural é tirado de lado, o natural sai para o sobrenatural chegar. Ei, quando o avivamento desce, a frieza sai. Quando a cura desce, a doença sai. Quando a liberdade chega, desce, a religiosidade sai. Ei, você precisa da glória, da presença. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei o que você precisa nesta noite. Vós sois o templo, diz o Senhor. Vós precisam do fogo e da glória, da minha presença. E quando vocês, eu, estivermos alinhados com o Senhor, vivendo a palavra, mastigando, recebendo, exercitando, diz o Senhor para você nesta noite, aquilo que você tanto precisa, vai acontecer na tua vida. Não é mágica, não é varinha de mágica, não, mas é o poder da palavra de Deus, que diz que quando tudo estiver em ordem, o fogo e a glória do Senhor descerão sobre o templo. E quando Ele descer, o que você precisa, Ele vai mover, Ele vai entrar. Se é libertação, Ele liberta. Se é cura, Ele cura. Se é na área financeira, Ele te dá estratégia, Ele te abre uma porta. Se é ministerial, Ele vai te abrir uma oportunidade. Xarabacandarai.